acharam? Lucas 19, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Jesus entrou em Jerusalém e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aí, irmãos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Papai, ministra ela aos nossos corações, Pai. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, que a tua palavra caia em boa terra e venha produzir muitos frutos para a tua glória. Haja no mover do teu Espírito, ministrando essa palavra aos nossos corações. Papai, fala com a gente, Papai, em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor fala nos dias de hoje, através da tua palavra, através dos teus servos, e nós oramos a ti. Faz isso nessa manhã para a tua glória. Sejamos edificados, transformados, o teu nome seja honrado, Pai, e nós te pedimos que assim ocorra, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, hoje o tema é fora do feed, o que falta na sua casa. Vivemos aí nessas épocas, de celulares, épocas de rede social. E o feed é aquilo, se você tem aí a rede social, se você está, por exemplo, no Instagram, o feed é aquelas notícias, sabe aquelas notícias que aparecem para você? É a vida do povo, onde você vai passando o dedinho e vai vendo o que a galera postou. O feed também é aquilo que você posta para o povo ver, para as pessoas verem, para você compartilhar. A questão é, fora do feed, o que falta então na sua casa? Vivemos uma época, irmão, onde o sucesso é medido de forma puramente estética, literalmente, as pessoas gostam aí de postar literalmente os corpos, também de uma maneira visual e também de uma maneira quantitativa, o quanto que a pessoa tem. É dessa forma que nós, nos dias de hoje, nós definimos o que é sucesso. Sucesso é aquilo que eu posso postar na rede de alguma maneira. O mundo nos bombardeia diariamente com a ideia de que ser bem-sucedido significa construir uma imagem impecável. Ninguém posta coisa feia, irmãos. As pessoas, para postar, as pessoas ficam ali sempre a sorriso. A família pode estar brigando nas férias, está ali passando dias terríveis em férias, mas na hora de postar foto, a pessoa vai lá, todo mundo vai sorrir na hora da foto, na verdade, para a gente celebrar, para que os outros olhem e falem: olha que coisa maravilhosa. O relacionamento pai e filho pode estar horroroso, mas na hora ali de postar, na hora do aniversário, na hora do dia dos pais, na hora do dia das mães, todo mundo sorrindo, aí a galera comenta nas fotos, olha que pai maravilhoso, que mãe maravilhosa, que filho exemplar, e às vezes isso é só balela, às vezes, irmãos, na prática, o lar está plenamente destruído, mas o mundo vai nos levar sobre uma questão de imagem. Precisamos tomar cuidado, isso também acontece às vezes na igreja, principalmente, irmãos, se nós começarmos a distribuir aqui celulares para a gente ficar registrando o que está acontecendo. E aí, claro, irmão, se alguém está do teu lado com o celular, o que você faz? Eu vou erguer a mão porque dizem que isso é um ato de adoração, Você está até lá nem dormindo, quando a pessoa chegou perto. Por quê, irmãos? Quer aparecer na imagem de uma maneira impecável, de uma maneira onde a galera venha bater palma. O saldo bancário robusto, viagens perfeitas, cargo de destaque, aprovação pública. Quero ser aceito, quero que a galera olhe para a minha vida e diga: minha vida está dando certo, que a vida dele está dando certo.
A Bíblia nos apresenta o homem que alcançou o topo de todas essas metas em sua época. É exatamente esse homem chamado Zaqueu. Ele alcançou esse sucesso. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele era um homem rico, no versículo 1 aí que nós lemos. Vai dizer que ele é um homem bem sucedido. Ele morava, irmãos, em Jericó, uma das maiores potências econômicas da Judéia no primeiro século. Morava ali, nos dias de hoje, ele mora ali em Nova York, ele mora ali em Roma, ele mora ali numa cidade famosa. Ele mora, irmãos, a Jericó era famosa por produção de bálsamo precioso e por ser uma rota comercial estratégica. As coisas aconteciam ali. Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos comuns, veja aí no texto, ele era também o chefe dos publicanos. De todo mundo ali que cobrava impostos, ele era o chefe, ele era o supervisor, ele mandava. Ele coordenava todo aquele distrito fiscal daquela região rica. Então olha a importância que ele tinha. Ele tinha um cargo de destaque numa região de destaque. Uma região onde Roma olhava, irmãos, lembrando, nessa época o Império Romano domina o mundo e também dominava Israel, e era uma região onde Roma olha com os bons olhos. Roma olha falando, aqui tem dinheiro, aqui tem pessoa de dinheiro, vamos cobrar imposto. Zaqueu ocupou um cargo de importância nesse lugar. Zaqueu profissionalmente, ele chegou no auge, ele chegou naquele cargo assim, aonde na carreira dele de cobrador de impostos, o melhor cargo que ele poderia ocupar. Zaqueu, ele tinha um poder imperial romano ao seu lado. Ele é um cara conhecido pelo Império Romano. Você não vai colocar qualquer uma pessoa que você não conhece, irmãos. Ele era conhecido no Império e reconhecido pelo bom trabalho que ele fazia como também cobrador de impostos. Ele cresceu nisso, ele não começou como chefe, ele cresceu. Ele tinha influência política e era extraordinariamente rico, irmãos. Mas por trás da fachada desse homem poderoso, havia um ser humano profundamente isolado. Por trás de toda essa riqueza, de todo esse sucesso, por trás de tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, ele era um homem isolado, rejeitado por seu próprio povo e com um vazio que o dinheiro não podia preencher. Por quê, irmãos? Na época, lembrando, o cobrador de impostos, ele era também mal visto pelo povo judeu. Ele era um traidor, irmãos. Ele estava trabalhando para Roma. E como com uma pessoa que trabalhava para Roma, ele cobrava impostos. Eu sei que todos nós aqui não gostamos da questão do imposto de renda, não é verdade? Você tem um parceiro seu, quando você recebe o teu salário, você tem um parceiro chamado IR, não é? Ele leva uma parte do seu salário. Aí depois chega o final do ano, ainda você tem que fazer aquela declaração do imposto de renda. Irmãos, ele trabalhava nisso. Ele era um cara que ele estava cobrando imposto do povo judeu. Então, como o judeu o via ele como traidor. E como traidor, ele e a família dele não participavam do culto da época. Eles não participavam da sinagoga. Ele foi expulso da sinagoga. Não somente ele, a família dele, pai, mãe, parentes, irmãos, a galera ele foi ali expulso, ele não podia participar da vida comum. A galera, o povo odiava, o povo judeu, o povo dele o odiava. Ele podia ser bonito lá fora com os romanos, mas dentro de Israel ele era mal visto. E aqui, irmãos, vai nos levar a uma pergunta. Então, o que Jesus vai dizer? Vai dizer assim, falta uma, filho. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse tipo de versículo, normalmente, irmãos, a gente vai usar para o não crente, não é verdade? Quem é que nunca, né? Você está lá no seu trabalho, e aí está lá o seu chefe, aí de repente ele está lá contando alguma coisa, aí você solta, não é? Vem até aqui e você fala, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? A gente olha para a galera ali fora, a galera que está andando ali e tal, esse versículo é para eles. Mas nós esquecemos, irmãos, que esse é um alerta para nós. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? Quantas pessoas, irmãos, ganharam o mundo? Bill Gates ganhou o mundo, o Jobs ganhou o mundo, e tantas outras pessoas. Estamos na época da Copa do Mundo. Quantos jogadores ganharam o mundo, irmãos? Literalmente foram campeões do mundo, né? Quantos jogadores, quantas pessoas, irmãos, buscando ganhar o mundo. Como pastor, eu também estou nessa de ganhar o mundo. O que Jesus fala? Ide por todo o mundo e ganhar, e pregar o evangelho a toda a criatura.
Mas tem uma questão, irmãos, que nós precisamos vigiar, e o texto nos alerta. Às vezes, irmãos, nós podemos ganhar o mundo e perder a nossa alma. Nós podemos, irmãos, de repente conquistar sucesso profissional, conquistar um sucesso em termos de ter dinheiro, um belo carro, uma bela casa. Eu posso, enquanto pastor, de repente, irmãos, ter um ministério extremamente bem sucedido, mas eu posso perder a minha alma. Nessa caminhada eu posso perder a minha família. Nessa caminhada eu posso destruir o meu casamento. Nessa caminhada eu tenho que me atentar para de repente não virar um workaholic e me perder a caminhada, onde de repente o teu relacionamento com Deus foi. E é exatamente isso que está acontecendo, irmãos, na vida de Zaqueu, onde ele ganhou o mundo inteiro, mas ele perdeu a alma. Ele feriu as pessoas da família dele, ele feriu a comunidade, ele feriu o povo judeu, ganhou o mundo, perdeu a alma. Hoje, nesse sermão fora do feed, o que falta na sua casa, nós vamos aprender com a história de Zaqueu, que ganhou, que o topo do mundo, irmãos, pode ser o lugar mais solitário do universo, se Jesus não estiver presente. Tantas pessoas, irmãos, ganharam o mundo, mas quando chegaram lá, descobriram que sem Jesus estavam ali sozinhos, criou tanta inimizade, criou tantas questões, pisou em tanta pessoa, humilhou tanta gente, fez tanta trapaça e conseguiu conquistar o mundo, mas acabou perdendo a alma, acabou perdendo família, acabou literalmente se perdendo. E aí nós vamos ver algumas lições então. A primeira lição é: quando a riqueza do lar não consegue curar o ambiente. No versículo 2 e 3 vai dizer assim: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Os publicanos eram coletores de impostos, mal vistos pelo povo. Como nós já explicamos, irmãos, a galera olhava para Zaqueu e olhava com maus olhos, o via realmente como pecador. Zaqueu procurava, irmãos, então, como a gente viu nos versículos 2 e 3, ele procurava ver quem era Jesus. Jesus já era conhecido na época, e Zaqueu ouve falar: vai passar Jesus. E Zaqueu, então, ele procurava, como diz o texto, ver quem era Jesus. A palavra usada aqui no grego para procurava é ezetei, que indica uma busca contínua, persistente. Isto é, ele decidiu realmente que ele ia encontrar Jesus, que ele ia ver quem era Jesus. Quando ele saiu ali de casa, ele saiu decidido: eu vou ver quem é esse Jesus que o pessoal tanto está falando. Mas não era, para ele, não era meramente, irmãos, uma curiosidade superficial. Era um grito de socorro de um pai de família, irmãos. Era uma pessoa que falou assim: eu conquistei o mundo, mas eu perdi a minha alma. Eu preciso encontrar com Deus, algo tem que acontecer na minha vida. De repente ele já tinha ouvido falar tanto de Jesus, e ele estava ali: olha, eu também preciso ter esse encontro com Deus. E nós aqui estamos, irmãos, também é assim, não é? Nós já ouvimos falar tanto de Jesus, mas nós também precisamos ter esse encontro. É algo assim: Jesus, eu vi que o Senhor fez lá na casa do Laércio, fez na casa do André, fez na casa do seu irmão, mas vem fazer na minha também, em nome de Jesus. Vem também fazer esse milagre. A gente vê, né, pessoas sendo curadas, dando testemunho, e a gente fica aí: Jesus, faça também em mim. A gente fica vendo galera sendo usada por Deus, e a gente fica aí: Senhor, também quero viver esse milagre. E aqui, Zaqueu dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre realmente, eu estou cansado, a minha vida está vazia. Zaqueu sofria daquilo que podemos chamar hoje de ilusão, e é uma ilusão mesmo, do sucesso sem Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui, irmãos, a gente vê então a ilusão aqui do conforto. Vamos pensar na casa de Zaqueu. Como você imagina que era a casa de Zaqueu? Um cara rico, irmãos. Imagina, numa época onde tanta gente era pobre em Israel, a casa de Zaqueu, irmãos, era rico. Normalmente os publicanos já eram ricos. Zaqueu era chefe deles, era um cara muito rico. Então você imagina que lá na cidade dele, a casa dele era uma mansão luxuosa, irmãos. Enquanto o pessoal está andando, vivendo em casebre, ele tem uma mansão luxuosa. Ela ostentava o que havia de melhor na arquitetura da época. Imagina uma casa cheia de objetos bonitos, cheio de objetos de viagens, né? Zaqueu,
conhecer lugares, trazia lembrancinhas. Imagina ali os quadros das viagens que Zaqueu conheceu, ganhou o mundo, perdeu a alma, mas ganhou, foi lá conhecer. Imagina a casa bonita. Entretanto, aquela casa era um ambiente secado. Dentro dessa casa tão bonita, irmãos. As casas que às vezes, irmãos, eu e você nós queremos, não é? Algo assim, olha, é tão legal, a casa assim, a casa assado, o carro assado, olha, a profissão tal, o salário isso. Mas dentro de tudo isso, a casa de Zaqueu havia rejeição, amargura, segredos, irmãos, pecados. Dentro de tudo isso, você imagina ali os filhos dele sendo maltratados pelo povo, porque o pai era um cobrador de imposto, o pai era chefe dos publicanos. Você imagina, irmãos? Você imagina a rejeição que essas crianças sofriam, a amargura, enfim, ninguém visitava aquela casa, tirando talvez amigos do império. Fora isso, irmãos, ninguém visitava, os judeus não visitavam, ninguém entraria naquela casa. Ela era marcada pela estigma do pecado, e tantas casas não são marcadas assim, né? É a casa do viciado. Às vezes está lá, nossa casa é a casa do viciado, isso aqui é a casa disso, aquilo a casa daquilo outro, e às vezes a casa fica marcada por erros, pelo pecado que acabou entrando. Essa era a casa de Zaqueu. O julgamento da sociedade isolava Zaqueu e consequentemente isolava a sua família. Dá uma olhada no verso 7, quando Jesus entra lá, o povo ficou indignado. Como assim está entrando na casa de um pecador? Como assim? Esse homem, olha, não deve entrar ali. Então, irmãos, havia conforto, mas não havia Deus. E como não havia Deus, havia toda essa bagunça. E nós precisamos nos atentar, irmãos, às vezes, para que em nome de Jesus isso não ocorra nas nossas casas. A barreira, então, irmãos, de uma pequena estatura e da multidão. Lucas registra que ele era de pequena estatura. Homem pequenininho, não fala como tu é essa estatura, mas, pequeno. Comparado com ali os judeus, ele era pequenininho. E isto o impedia de ver Jesus. Aí vem a pergunta, então, o que está te impedindo de ver Jesus? Irmãos, essa multidão do texto pode ser muita coisa. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo a vida e nós não estamos vendo realmente a vida em Jesus da forma que devemos. Sabe que eu, irmãos, estou nessa, né? Sabe que eu estou chegando aí na metade da vida, né? Eu vivei uns 100 anos, mas agora com 49 eu começo a pensar na vida. Quando era novo, assim, com as meninas aqui, com o Pedrinho, aí não, você está ali, olha os meninos ali, olha o Lucas, olha, você está ali tranquilo, você fala, eu tenho uma vida cheia de sonhos. Quando você chega aos 49, você já começa a pensar, olha, eu vou dar uma olhada aqui no meu passado, e eu estou nessa de dar uma olhadinha no meu passado. E ali, irmãos, essa semana orando a Deus, e eu ali pensando no texto, e orando, e eu ali tive o momento de confessar muitas coisas para Deus, e pedir perdão, de olhar e pensar, Jesus, olha quanta coisa, olha quanta bobeira, como pôde eu não enxerguei na época, e olha quantos erros, olha quantos dissabores, olha quantos erros que eu tive com os meus filhos, tive com a minha esposa, tive com a minha família, tive como pastor, tive como trabalhador, tive. E às vezes, irmãos, e aí eu digo, na época eu não enxerguei. Na época eu pensei, olha, de alguma maneira eu justifiquei. Por isso que eu volto a te perguntar, o que está impedindo você de ver Jesus? Às vezes, sabe, irmãos, a gente está querendo tanto, irmãos, tanto o sucesso, a gente quer ver isso, a gente quer aquilo outro, e isso nos cega. Zaqueu até então, irmãos, ele não percebeu que, na verdade, toda essa busca e essa opção que ele tomou, ele fez essa carreira por opção, mas ele não percebeu na época, ele só viu que ele ia ganhar dinheiro, ele não percebeu o quanto ele ia maltratar os próprios filhos nessa decisão, o quanto a vergonha ele ia trazer para a própria família, ele não percebeu que o nome dele seria jogado na lama, ele não percebeu. Assim como eu e você, irmão, nós precisamos ficar atentos, porque às vezes, irmãos, o pecado, as situações que o inimigo coloca, nos cegam. E aí você está tão movido pela mágoa, pela rejeição, pelo sentimento de rancor, e não percebe que agora está ferindo todo mundo. Não consegue ver Jesus, porque está sendo ali dominado pelo ódio, dominado pela mágoa. Está tão numa questão, às vezes, sabe, irmãos, de ganância, que não consegue, se está começando a pisar em pessoas lá no teu trabalho.
Às vezes, sabe, irmãos, está com um coraçãozinho, já tem um tempo de casado, né, tal e tudo mais, e não percebe que você já não consegue enxergar o teu cônjuge, que você está lá casado ainda, mas você já não enxerga ele. Às vezes, sabe, irmãos, na questão de educação dos filhos e tudo mais, às vezes também, nós estamos ali todo mundo vivendo a vida, mas já não consegue ver que muitas vezes os filhos estão pedindo socorro. Às vezes filhos que estão aqui, às vezes não percebem que tem os pais que estão precisando da sua oração. Não é tempo de você escolher um lado, é tempo de você orar. Sabe, irmãos, às vezes, irmãos, algo está impedindo. Talvez esteja impedindo, irmãos, de você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Às vezes você está olhando tanto para as suas próprias falhas, e quem diz que é para você olhar para as suas falhas? A Bíblia não fala, irmãos, olhe para as suas falhas. A Bíblia fala, cara, vá. Olha o que Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu te envio. E nós olhamos, irmãos, às vezes nós estamos buscando perfeição, buscando isso, buscando aquilo outro. O que está impedindo a tua visão, de você enxergar o que está acontecendo? E essa deve ser então a nossa oração, de falar, Jesus, eu quero ver. E eu estive ali orando, irmãos, como é bom. Eu comecei ali a confessar e falar, Jesus é incrível. E agora, nesses 100 anos que ainda terei de vida, quero enxergar, Senhor, eu não posso cair nesses mesmos erros. E eu e você, irmãos, mesmo que a gente falhou até agora, é a partir de agora, é a partir de agora a vida, a esperança para ti e para mim, e nós precisamos enxergar o que está impedindo de você ver Jesus. Às vezes tantas coisas, o que está te impedindo de repente. E aqui pensando, irmãos, fora do feed, a estrutura material não cura a alma da família. Olha que frase bacana, irmãos, para nós pensarmos. O verdadeiro encontro com Cristo começa quando paramos de camuflar as crises. Irmãos, eu e você, a religião produz isso em nós. A gente vira especialista em camuflar. A internet vai incentivar você a fazer isso. Camufle, ninguém precisa ficar sabendo. A gente se torna tão especialista nisso que a gente imagina que a gente consegue fazer isso até com Deus. A gente começa a camuflar crises no casamento, crise na criação dos filhos, crise ali nos bens materiais, crise. Mas, irmãos, às vezes nós, em vez de camuflar crises, hoje o Senhor convida eu e você a admitir com humildade, a nossa casa precisa de Deus. Precisa de Deus. Aquela questão, irmãos, quando eu saí aí daquela oração, eu falei, Jesus, olha que interessante. Porque quando você vai lá e você enxerga, e Deus mostra como está, ou como foi, ou como está, você sai dali muito mais assim, humilde realmente, reconhecendo e pedindo pela misericórdia. Deus tenha misericórdia de mim, eu preciso da tua graça, a minha família precisa da tua graça, os meus filhos precisam da graça, o meu casamento precisa da graça de Deus, eu preciso, porque irmãos, começamos a enxergar, e quando a gente enxerga como está a nossa vida, a gente se aproxima. Então talvez hoje eu e você, a gente precisa enxergar como está. Zaqueu enxergou como está, e ali nesse ato ele vai então e sobe na árvore. E aí vamos então para o segundo ponto. Olha só, irmãos, olhar de Jesus nos encontra na árvore da impessoalidade. Vai dizer o verso 4 e 5, assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Olha a esperança, o caminho onde ele vai passar, qual é a rota? Eu vou ficar então, vai passar aqui na falha, então eu vou passar. E irmãos, olha aquela questão, Jesus vai passar e eu vou vê-lo. E ali quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Irmãos, existe uma camuflagem, inclusive uma camuflagem digital na nossa época. Zaqueu subiu na árvore achando que assistiria tudo de longe, protegido pelas folhas. Ele estava lá na árvore, eu subo, olha, eu subi, eu não vou atrapalhar ninguém vai me ver aqui em cima também. Jesus passa, eu sacio a minha curiosidade, daqui eu consigo ouvir de repente, ele vai fazer algum ensino, eu consigo ouvir. Daqui eu consigo ver algum milagre. Olha, visão privilegiada para ver Jesus, melhor do que muita gente que estava ali na rua. A árvore era o seu perfil fake, que é aquele perfil falso que a gente coloca para o povo ver, mas não retrata a nossa realidade. É aquela galera que coloca, e tem
muito ali, tem muita curtida, né, na foto, no comentário, mas é fake tudo aquilo. O seu modo de visualização estava ali, anônimo, tranquilo. Ele queria ver Jesus sem ser visto. Mantenha a distância segura de uma vida sem compromisso e sem toque. Irmãos, aqui está uma situação que muita gente se encontra até hoje. A gente vê, eu quero ver Jesus. A gente sobe na árvore, mas a gente permanece na árvore. A gente vê, irmãos, e a gente ocupa bancos. E a gente assiste o culto, mas a gente assiste o culto meio à distância. A gente assiste o culto assim, olha, eu assisto, eu curto a mensagem, eu tiro as minhas conclusões, concordo com uma coisa, discordo da outra, mas olha, eu estou aqui de uma maneira impessoal. Até que Jesus nos encontra. Às vezes, irmãos, nós podemos passar anos dentro da igreja, décadas dentro da igreja, irmãos, e viver de uma maneira impessoal. Eu não abro o meu coração, eu não me entrego. Eu fico aqui nos bancos e na igreja duro. Por que você acha que eu confessei a Deus nessa semana os meus erros? Porque de alguma maneira eu estive aqui, cresci nesse ambiente, me acostumei com esse ambiente. Eu não sei se você é acostumado nesse ambiente, mas eu sou muito acostumado. Me sinto muito à vontade nesse ambiente, porque eu cresci desde criança. Mas, irmãos, muitas vezes, como Zaqueu, estando aqui, mas não seriamente o coração plenamente entregue. Coração entregue parcial. Isso daqui eu entrego, mas áreas da minha vida eu não entreguei. Você é assim também? Tem áreas que ainda você não entregou, e você está aí, algo assim, não, eu vou levando. Ah, ninguém precisa saber. Ah, eu não vou falar para ninguém. Segredos. Zaqueu ali na árvore, pensando, Jesus vai passar, eu olho. Se fosse nos dias de hoje, eu bato uma foto, faço uma selfie, posto na minha rede social, e beleza. De uma maneira, irmão, sabe, como se tudo fosse muito tranquilo, mas não era esse o plano do Senhor, e não é esse plano do Senhor para nós também. Zaqueu estava mergulhado na impessoalidade de uma multidão que só sabia rotular as pessoas, e ele aprendeu a viver com isso. E você e eu também aprendemos. Quando nós falhamos, o pessoal rotula a gente aprende a conviver com isso. Olha lá, lá vem a esquentadinha, aí a gente para de se incomodar. Olha, lá vem isso, lá vem aquilo outro, essa pessoa isso e aquilo outro, e talvez você tenha algum rótulo. E a gente, Zaqueu tinha, e ele estava muito confortável, entre aspas, ele se acostumou. Mas faltava, irmão, Jesus encontrar ele. Não importa o teu rótulo, a questão é olhar de Jesus te encontrar. E aí, no meio de tudo isso, de uma impessoalidade, Jesus vem então e faz um convite para a intimidade, assim como Jesus hoje faz um convite para cada um de nós para a intimidade. Jesus fala assim: filho, eu sei que você está vendo, eu sei que você ora, eu sei que você lê a Bíblia, mas entrega o seu coração para mim por completo. Jesus, olha, Jesus falando para mim e para você: para de camuflar, para de fazer de conta que está tudo bem, quando na verdade não está. Abra o seu coração e se entregue. E Jesus chamando eu e você, dizendo: filho, para com isso. Foi para isso e subiu na árvore, mas você só fica na árvore. Você subiu, você se escondeu no meio das folhas. Irmãos, quanta gente. Por isso, irmãos, que não vem avivamento, por isso que as situações às vezes não ocorrem, e por isso às vezes a gente não vence, porque a igreja evangélica brasileira, vou colocar brasileira de uma maneira geral, está na árvore, escondida no meio das folhas, e muitas vezes, irmãos, não está entregando o coração, não está confessando, não está abandonando, está indo para o confronto, porque descer da árvore eu vou para o confronto, na intimidade eu vou ser confrontado com Deus, na intimidade Ele vai me mostrar aonde eu estou falhando também. Na intimidade eu vou ser amado por Deus, mas esse amor também vai me confrontar. E às vezes, irmão, a gente está tão acostumado já a esconder nossa vida, e a gente fica nisso. Bora descer da árvore, bora buscar essa intimidade. E de repente Jesus ali para debaixo daquela árvore. Imagina a cena, irmão, Jesus está andando, aquela multidão e tudo mais, criança, aquela festa. E Jesus sabia, olha lá, meu amigo Zaqueu está lá em cima.
Da mesma forma, irmão, Jesus hoje, Ele olha para mim, para você e fala assim: eu sei onde você está. Você pode tentar se esconder, você pode postar o que você quiser na rede social, você pode fazer de bom, você pode vestir roupa de crente, ter falar de crente, ter, olha, cabelo de crente, mas eu sei quem você é. E aí Jesus para debaixo daquela árvore. Imagina, irmãos, ele olha para cima, ele quebra o anonimato de Zaqueu. Olha que bênção. Sabe que lá em Isaías, irmãos, vai dizer que Jesus chama as estrelas pelo nome. Imagina isso, haja estrela e haja, irmãos, haja nome para dar. Mas Isaías fala que Deus conhece as estrelas pelo nome. Primeiro que ele deu nome para a estrela. Pensa que é só você que dá nome para as suas plantinhas, para os seus animais. Jesus também dá. Jesus foi lá dar nome para a estrela. Se ele conhece as estrelas, muito mais eu e você. Muito mais. Sabe, irmãos, eu tive uma questão muito bacana na minha infância, quando eu entrei numa crise de adolescência, né, uma das, e eu lembro que uma dessas crises, irmãos, eu parei de orar. Aquela crise, né, da criança, adolescente, fico no fico, aquela questão, eu tinha crescido na igreja, e eu parei de orar. Sabe o que eu achei muito interessante? Minha mãe indo lá nas igrejas das irmãs do rock, e aí de repente, a minha mãe chega do culto, eu sempre perguntava para minha mãe: mãe, e aí, Jesus falou alguma coisa, né? Mandou um oi, mandou um salve. Ela falou assim: a irmã orou e falou assim: Jesus fala para você, volta a orar. Minha mãe não sabia se eu estava orando ou não. Eu achei sensacional. Como pode uma criança? E Deus ali olhou e falou assim: filho, estou sentindo falta da sua. E da mesma forma, Jesus conhece cada um aqui, cada um, irmãos, cada um conhece pelo nome, passado, presente e tem futuro para mim e para você. E ele olha para cima e no versículo 5 diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Imagina, irmãos, agora Jesus olhando para mim e para você e falando assim: desce depressa, vou hoje almoçar com você. Você tinha programação do jogo do Brasil? Que nada. Vou almoçar hoje com você. Eu vou hoje, desce que hoje me convém pousar em tua casa. E como dizia o evangelista Billy Graham, que hoje mora no céu, Deus nunca olha para uma multidão, Ele sempre olha para os indivíduos. Podemos estar numa multidão enorme, Ele nos conhece de uma maneira individual. E da mesma forma que Ele viu Zaqueu, Ele te vê. Vê a mim, vê a você. E aí então, irmãos, a graça vai entrar pelas portas, e Jesus se convida para ir à casa de Zaqueu. Ele se autoconvida: vou agora. Não perguntou se tinha comida, não perguntou se a louça estava lavada, se a casa estava organizada. Eu estou indo lá, eu estou indo, me convém hoje cear com você, Zaqueu. Nota, irmão, note que Jesus não exigiu que Zaqueu limpasse o passado e reorganizasse a sua família antes da visita. Quando vai ter visita, a gente organiza a casa. Não, normalmente assim, deixa tudo bonito. Mas Jesus não fez essa cerimônia. Jesus falou assim: eu vou na tua casa, e não importa se está arrumado ou não, eu estou indo lá. Da mesma forma, irmãos, Ele trabalha com a gente. Ele não está falando: filho, primeiro eu tenho uma vida perfeita. Ele está falando: filho, estou batendo, eu estou indo na sua casa. Ele entrou para gerar transformação. E esse mesmo Jesus continua a dizer, como está escrito lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus continua a bater, irmãos, todos os dias. Jesus continua a bater, falando: filho, desce da árvore, que me convém hoje comer na sua casa. Vamos descer da árvore. Vamos abandonar, irmãos, essa vida de aparência e deixar Jesus curar as nossas feridas e ver o nosso caos para que Ele transforme. E pensando ainda fora dos filhos, o arrependimento familiar começa quando abrimos as portas daquilo que tentamos esconder do mundo através das nossas telas. Isso é através das redes, isso é através das nossas historinhas, que às vezes nós ficamos contando para o outro, mas no fundo nós sabemos as nossas mazelas. E começa, irmãos, o arrependimento familiar quando a gente abre a porta para Jesus. E olha o que vai dizer o Spurgeon, irmãos: o orgulho mantém muitos homens longe do Salvador. Eles preferem parecer respeitáveis a serem salvos, parecerem tolos diante do mundo. O orgulho.
Sabe por que muitas vezes, irmãozinho, quer descer da árvore e orgulho? Eu vou me ver como um pecador, olha, não, Deus vai ver isso. Mas sim, Deus te conhece, Deus já viu na verdade. E Jesus está falando assim: eu quero entrar, eu quero cear com você. Abandona o orgulho. E em nome de Jesus, mesmo que a galera olhe e fale: meu, mas olha, sendo tolo, está descendo da árvore. Não. Jesus te chamou, se abra. Jesus não quer te ver longe, Ele quer entrar nos cômodos mais escuros da sua vida. Mais escuros do seu casamento, que a gente às vezes posta, está tudo ok. Ele quer entrar. Ele quer entrar nos cômodos mais escuros. Ele quer entrar nos traumas do passado familiar, coisas que estão aí dentro. A gente era criança e ocorreu, e Ele quer entrar, e Ele quer transformar. E às vezes a gente fica: não, já perdoei, está tudo ok. Perdoou nada, está com o coração rancoroso, cheio de trauma, e está vivendo embaixo de trauma. E Jesus fala para você: eu quero entrar, visitar cada cômodo, cada área. Quero entrar na sua casa e restaurar toda a sua vida. Deixa Jesus entrar. E aí nós vamos para o terceiro ponto, então, que é o impacto, então, de um arrependimento verdadeiro. Zaqueu desce depressa, leva Jesus. Imagina a alegria, irmãos, de Zaqueu. Ninguém entra na minha casa, Jesus falou que vai entrar. Ninguém entra lá, o povo não entra. Imagina a multidão reclamando às portas da casa, falando: não acredito, Jesus vai entrar na casa dele. Imagina tanta gente religiosa ali, irmãos, pensando: não, eu sou um cara tão bacana, Jesus não vai entrar na minha casa, vai entrar na casa desse homem, desse cara. Não acredito. Mas, irmãos, Jesus fez exatamente isso, porque Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, coração quebrantado. E aqui Jesus está entrando então, e vai dizer no verso 8 e 9: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O encontro com Jesus, irmãos, gera uma nova história. Enquanto a multidão religiosa murmurava do lado de fora, escandalizada, porque Jesus se hospedara com um pecador, uma revolução espiritual acontecia no interior daquela casa. Irmãos, eu e você precisamos ter encontros assim com Deus. Nós fomos, irmãos, ensinados a fazer devocional todo dia. Não foi isso que nós aprendemos? Faça devocional. A ideia de Jesus é: faça o seu devocional, tenha um encontro comigo e saia melhor desse encontro. Você tem que sair dali, irmãos, olha, como diz em Tiago, ali em choros. Jesus, olha, eu vi aqui na tua palavra, tem promessa, Senhor, nessa minha vida está assim, minha vida está salva. Jesus, eu sei que eu tenho que ser uma pessoa mais perdoadora, um coração mais perdoador, mas Jesus, eu sou rancoroso, muito rancoroso. Jesus, eu sei que eu tenho que ser mais generoso, mas Jesus, eu não consigo dividir um copo d'água com ninguém. Generosidade eu passo longe. Jesus, eu sei que eu tenho que ter mais paciência com a minha esposa e com meus filhos, mas Jesus, olha como está a minha vida. Temos que sair, irmãos, diferentes dos nossos encontros com Deus. Eu sei que você, se você já não teve experiência, talvez ainda tenha. Eu tive muitas vezes. Voltava da igreja, meu pai ainda não crente, e aí eu apontava como toda criança. E meu pai virava e falava assim: filho, você não veio da igreja? E eu sei, irmãos, que às vezes, tantas vezes, eu me coloquei numa posição de: ninguém é perfeito, ninguém isso, eu vou lá porque eu sou perfeito. Mas sabe que meu pai falava algo, irmãos, que tem muito sentido. Se você está indo lá, você não pode ser igual a mim, que não vou. Se você está indo lá, você tem que ter um brilho diferente. Se você está indo lá, cada domingo você tem que se tornar uma mulher diferente, um pai diferente, um filho diferente. Se você está indo lá, você não pode ser um jovem conforme o curso desse mundo. Se você está indo lá, você tem que ter realmente o brilho de Cristo, e conforme o Larson orou, sermos luz do mundo e sal da terra. Porque nós tivemos um encontro, e é isso que está acontecendo no coração de Zaqueu. Não fala o que Jesus falou, mas no decorrer, presença de Cristo naquela casa. Irmão, se tem presença de Cristo na nossa casa, o lar tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Nada dos vizinhos, irmãos, na hora da confusão, sentir-se tentado de ligar para a polícia. O negócio está lá, né? Algo assim, né? Olha, meu Deus, o caos.
Irmãos, tem que ter presença de Cristo na nossa casa, tem que ter o brilho do Senhor, tem que ser um lar diferente. Nossos filhos, a nossa família tem que ser diferente em nome de Jesus, porque Jesus, nós consagramos nossos filhos a Jesus, nós consagramos nosso casamento a Jesus, nós consagramos nossas vidas, o nosso lar para Jesus, e lá tem que ser um pedacinho do céu. E é isso que está acontecendo no lar do Zaqueu. E aqui a gente vê então frutos práticos de arrependimento, e tem que ter frutos práticos. Zaqueu se levanta no versículo 8 e diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Irmãos, mudança. Ele não somente ouviu ali Jesus falar, ele se levanta e fala assim: olha, hoje eu vou, olha Senhor, hoje eu realmente entendi que eu tenho vivido uma vida errada. E ele se levanta. O maior desafio nosso, irmãos, não é falar, é o fazer, não é? Imagina, irmão, Jesus saiu da casa e Zaqueu foi colocar em prática isso. Bora para pensar. Olha, querida, olha, tudo que nós temos aqui, eu vou ser bem sério, imagina a conversa dele com a mulher: querida, todos os nossos bens, essa casa bonita, na verdade eu estou tendo porque eu roubei o povo, metade eu estou doando para eles, e eu ainda me comprometi com Deus que eu vou devolver 4 vezes mais. Eu digo para ti, querida, nós vamos ficar pobres, talvez eu vou fazer empréstimo bancário, porque eu esfolei esse povo, e eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe que é isso, irmãos, transformação? Sabe que é isso, irmão? Sair do culto, sair do nosso devocional, sair das nossas orações, falando: Senhor, eu entendi, tenho sido mal, mas Senhor, a partir de hoje, eu digo, irmãos, a partir de hoje, porque eu queria muito, não sei você, né? Estou com 49, então eu fico ali negociando com Deus: Senhor, se eu voltasse uns 30 anos atrás, o que o Senhor acha? Mas não cola, irmãos, eu acordo no mesmo dia, eu não acordo 30 anos atrás, mas eu fico negociando com o Senhor. Mas brincadeiras à parte, irmãos, eu sei que aqui das bobeiras que eu fiz no passado, eu fiz no passado, mas eu posso ser diferente agora, em nome de Jesus. As bobeiras que você e eu fizemos enquanto pais, eu sei que não há pai que não tem errado, e não há mãe que não tem errado. Eu sei que aquilo que nós fizemos, mas nós podemos ser pais melhores agora. Onde faltava paciência, agora pode ter paciência. Onde faltava beijo, agora pode ter beijo. Você quer casar, de repente, um casamento meio diferente, pode ser agora, né? Aquele lance, já pode dar dando a mãozinha para a querida, falando: querida, estava distante, agora vai ficar próximo. Pode ter uma nova vida, uma nova história. Onde você faltava paciência, agora vai superabundar paciência. E Jesus está falando disso, e está acontecendo isso na casa. E no ato então da salvação, irmãos, o Espírito Santo vem habitar em mim e em você, e nos faz novas criaturas. Um encontro com Jesus sempre gera arrependimento. Se Jesus está aí, irmãos, Jesus mora em você e mora em mim, tem que gerar arrependimento. Temos que descer da árvore e cear com Ele. E entra então a salvação do lar. Diante dessa atitude, Jesus sela o momento com uma frase gloriosa, versículo 9: hoje veio salvação a essa casa. E como veio, irmãos? Jesus ali levanta e fala: uau, Zaqueu, entrou salvação aqui. A atitude daquele homem, de Zaqueu, mudou o destino de toda a sua família. A família dele, que estava ali, irmãos, condenada ao viver debaixo, realmente, de malignidades, debaixo de um amor ao dinheiro, debaixo de uma questão de roubar o outro, e viver debaixo dessas maldições e malignidades, agora está mudando todo o destino da família. Esse homem está tendo encontro com Deus. Quando eu e você temos encontro com Deus, nós abençoamos as nossas vidas, a vida dos nossos filhos e da nossa posteridade, irmãos. Toda uma linhagem tem a vida mudada, porque nós tivemos um encontro com Deus, porque nós reconhecemos: acabou essa malignidade. Eu já disse e vou dizer para ti novamente, irmãos, na família, na minha família, do lado de pai, até então todos os homens caíram na bebida, todos, até que eu tive um encontro com Jesus. Falei: Senhor, essa malignidade acabou. Agora, qual a malignidade, irmãos, que ainda tem que ser quebrada na tua casa? Teve um encontro com Jesus. Senhor, de repente na sua família todo mundo divorcia, de repente na sua família todo mundo cai adultério, de repente na família todos os filhos se desviam. Enfim, irmãos, qual é a malignidade? Onde você vai falar: Jesus entrou salvação nessa casa, acabou isso em nome de Jesus. Acabou.
Pensando aí fora dos feeds, muito mais que palavra. Olha o que Calvino vai dizer, irmãos. O arrependimento verdadeiro não consiste em palavras vazias, mas sim uma real conversão do coração, que se manifesta exteriormente através de frutos visíveis da justiça. Muito mais das palavras, das canções que fazemos aos domingos. O nosso arrependimento verdadeiro vai ser confrontado amanhã no nosso trabalho. Vai ser confrontado hoje, daqui a pouco você estiver lá no jogo, no meio dos incrédulos de repente. Ali o seu verdadeiro arrependimento vai ser confrontado. Vai ser confrontado se nós vamos sair daqui, irmãos, vamos perdoar quem precisamos perdoar, e nós vamos pedir perdão para quem a gente precisa pedir perdão. Vai ser confrontado em abandonar então os nossos erros, irmãos, e viver uma nova história, eu e você. Agora, irmãos, veja aqui uma reflexão e uma aplicação, versículo 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu ali, irmãos, ele começou o dia, imagina o dia de Zaqueu, sendo um homem rico e miserável de Jericó, liderando uma casa sem paz, só aparência, mas ele termina o dia, meu irmão, como um homem salvo, liberto, cercado por uma família que teve um encontro com Deus. Até então os filhos olhavam e falavam: eu tenho vergonha do meu pai. E agora os filhos falaram: pai, você se converteu. Até então havia distanciamento entre pais e filhos. Agora não, caiu por terra. Filhos abraçando Zaqueu, festa na casa, salvação entrou nessa casa. Veja, Jesus fala: entrou salvação nesse lar, porque o lar foi impactado com a conversão de Zaqueu. Talvez, irmãos, aos olhos da sociedade, a sua família pode ter tudo, entre aspas, tudo. Padrão de vida, excelência, as aparências são ótimas, mas são só aparências. Certa oportunidade, o C.S. Lewis disse: Deus não pode nos dar felicidade e paz separados dele, mesmo porque isso não existe. Talvez tudo que está precisando, apesar de nós estamos na igreja, é descer da árvore e ter um encontro com Jesus. E hoje eu te convido, irmãos, bora descer das árvores das aparências. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E aqui, irmãos, nesse momento eu gostaria que você ficasse em pé em nome de Jesus. E eu gostaria que eu e você, nós orássemos nesse momento. Bora descer da árvore, bora deixar Jesus nos confrontar e nos transformar. Conforme nós aprendemos hoje, irmãos, às vezes, sabe, é só aparência. E Jesus não quer somente, irmãos, uma aparência. A questão não é a foto que vai sair no Instagram. A questão é que Jesus quer dar algo que não tem como postar: salvação eterna, paz na casa, amor no casamento, filhos restaurados na presença de Deus. Isso não tem como postar. Mas Jesus quer nos dar exatamente isso: uma vida transformada por Ele. Jesus quer realmente entrar e levar eu e você, irmãos, não somente eu e você viemos, ouvimos falar dele, subimos na árvore e estamos ainda tendo um relacionamento com Deus de uma maneira impessoal. Jesus quer que eu e você, a gente desça da árvore, e em nome de Jesus, eu e você, a gente venha descer da árvore, para que eu e você, a salvação entre também na nossa vida e na nossa casa. Tem esse momento agora com Jesus. Como está? Abre o coração. Abre o coração. Eu fiz essa semana e digo para você, irmãos, que libertador. Que momento abençoado. Que choro gostoso na presença de Deus. De sair dali e falar: Jesus. E falei: mas em nome de Jesus, aquilo onde eu tenho falhado, Senhor, eu vou consertar em nome de Jesus. E onde você também tem fracassado, você também vai consertar em nome de Jesus. Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque entrou a salvação também na tua casa. Porque entrou também a salvação na sua família, em nome de Jesus. Talvez por erros, talvez por situações da vida, pode estar agora uma desordem.
mas entrou salvação na tua casa nesta manhã, em nome de Jesus. Talvez vai precisar, irmãos, vai dar trabalho, como deu trabalho para Zaqueu consertar aqui as coisas, mas o Espírito Santo vai te capacitar como capacitou Zaqueu, e em nome de Jesus você vai viver um novo tempo com o Senhor, em nome de Jesus. Até então você levar um peso enorme de mágoas e de traumas, olha Jesus limpando o teu coraçãozinho em nome de Jesus. Até então o coração cheio de medo, cheio de insegurança, olha Jesus falando para ti, eu não te dei espírito de medo, mas olha, de poder, em nome de Jesus. Até então o coração duro, olha Jesus falando assim, não te dei coração duro, eu te dei um coração de amor, e Ele superabundou o amor no teu coração, em nome de Jesus. Olha Jesus transformando a sua vida, olha Jesus transformando a sua história, em nome de Jesus. É dia da gente se aproximar do Senhor, sem máscara, sem árvore, é descer, abraçar Jesus e falar, Jesus, eu também quero salvação na minha casa. Se o Senhor fez no Zaqueu, faz na minha casa também, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.